Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like para ajudar o canal a crescer, tá certo? Bom, hoje eu vou contar um pouco da história do Padre Cícero, comentar algumas coisas. E se você se interessar depois desse vídeo, coloque aí nos comentários se você deseja fazer um documentário sobre ele, com uma live com um padre que teve contato com pessoas que tiveram contato com o Padre Cícero, que é o pároco lá da paróquia onde eu frequento, que é o Padre Clodoaldo. Inclusive ele ficou emocionado, com esse processo de beatificação dele, tá? Que ele agora é servo de Deus, O padre da igreja que eu frequento, ele ficou extremamente feliz com essa decisão da igreja de começar o processo de beatificação, tá? Bom, primeiramente, o padre Cícero, ele sempre foi um padre que seguiu à risca o evangelho, porque segundo as informações, inclusive informações pessoais aí do pároco da minha paróquia, comentando sobre como ele era, o que ele fazia, a caridade, a obediência que ele tinha, E dava até para dar uma comparação com o Padre Pio, da forma da obediência, do amor a Deus, tá? Só que isso gera perseguição, Desde aquele tempo, já tinha, há 86 anos atrás, ele morreu há 86 anos atrás, já tinha essa perseguição, já tinha pessoas, como sempre, com o Padre Pio foi a mesma coisa, E o Padre Cícero também não foi diferente. Foi injustiçado pelos seus próprios companheiros, a própria ordem, Mas vamos ver o que aconteceu. No ano de 1889, aconteceu um milagre eucarístico, tá? Todos falam suposto milagre eucarístico, O qual foi esse? Foi a Beata Maria Araújo. Ela foi comungar com o Padre Cícero, recebeu a hóstia na boca e a hóstia virou sangue na hora. Isso aconteceu várias vezes, não foi somente uma vez. Só que o que acontece? A igreja se escandalizou, algumas pessoas, o bispo lá do Padre Cícero, e começou a investigar, porque ele achava que ali era uma coisa falsa, que estava acontecendo um certo misticismo ali, ia para atrair pessoas, e o Padre Cícero ia virar uma espécie de messias lá. Então, e realmente, depois deste milagre, aconteceu que muita gente começou a ir lá na igreja do Padre Cícero, em Juazeiro, E até hoje, muitas pessoas, milhares de pessoas visitam lá Juazeiro, a região onde o Padre Cícero viveu. E começou essa investigação. E o bispo pedindo ao Padre Cícero para que se retratasse, para que se retratasse e falasse que aquilo não era verdade, que aquilo foi um equívoco, que não foi verdade, que foi mentira, aquele milagre eucarístico. Só que o Padre Cícero, ele se manteve firme. Ele disse, eu obedeço, eu tenho a obediência à igreja, eu devo a obediência à igreja, mas em primeiro lugar a obediência a Deus. Então ele não se retratou, ele não falou que aquilo era mentira, porque ele acreditava que aquilo era realmente um milagre eucarístico, que vinha de Deus. E aí o bispo prosseguiu e levou para o Papa Leão XIII, na época, que o excomungou. A primeiro momento o Padre Cícero foi excomungado e foi interrompido todas as suas... não podia mais celebrar missa, não podia mais fazer mais nada. Foi excomungado da igreja por excitar esse misticismo, uma espécie de charlatanismo e essas coisas, Só que o Padre Cícero, indignado, foi até o Papa Leão XIII, que o Papa tirou a excomunhão dele e aceitou. Porém, o bispo não aceitou. O bispo do Padre Cícero não concordou e mandou rever
o processo novamente para a excomunhão. E aí ficou nesse processo e o padre Cícero não pôde mais celebrar missas. E ele ficou, não pôde mais exercer o ofício, não pôde mais exercer seu ofício de padre, não pôde mais celebrar missas. E foi assim até a sua morte. Mas mesmo assim, padre Cícero continuou a sua vida religiosa. Não tirou a batina, ajudava os pobres, até chegou a ser prefeito da cidade. Para vocês terem uma noção, como ele foi querido pela população que sempre esteve com o padre Cícero. E a igreja, uma parte da igreja, os bispos, ficaram contra o padre Cícero. Ok? E as coisas foram indo. Tá? As coisas foram indo e acabou que ele acabou falecendo. Um detalhe importante, que nessa época do padre Cícero, era a época do Lampião, a época dos cangaceiros, né? Então hoje teve revoltas, o padre Cícero participou de tudo isso. Participou e ele até pregou para o Lampião, pediu para que o Lampião se convertesse, entende? E por isso que vem até muitos cangaceiros, você vê no Alto da Compadecida, por exemplo, tem um cangaceiro lá que fala meu padinho padeciço, porque ele era respeitado até pelos cangaceiros, por essas pessoas, né? Era respeitado por todos, porque no passado as pessoas acreditavam mais em Deus, né? E tinha muito mais religião, acreditavam muito mais em Deus, em milagres do que nos dias de hoje. Só que infelizmente o padre Cícero não pôde mais celebrar a missa e aos 90 anos ele falece. Em 2015 recebe o perdão, né, pela igreja. Em 2015 ele recebeu esse perdão e ele voltou à igreja. Ele estava em estado de excomunhão porque foi revogado e o processo voltou novamente, que nem o Papa Leão XIII tinha revogado. E mais um detalhe sobre a hóstia consagrada, a hóstia que virou sangue, foi investigado e não houve nenhuma... a ciência não pôde comprovar, não teve nenhuma comprovação de que ali era uma fraude. Não tinha explicação. O final de tudo, que não tinha uma explicação de como aquela hóstia virou sangue, não tinha uma explicação científica. Portanto, é considerado um milagre, ok? Foi considerado depois um milagre, porque a ciência não pôde explicar como aquela hóstia virou sangue, ok? Então, aí foi indo essas investigações sobre o padre Cícero, que se arrastou durante muitos anos, mas hoje, né, agora em 2022, ele foi perdoado e começou o seu processo de beatificação. E, como você sabe, lá em Juazeiro tem a estátua do padre Cícero, as igrejas lotam, as pessoas têm ele realmente como um santo já. Inclusive o meu padre, o padre Clodoaldo, que lógico ele não poderia falar dele na igreja, porque não se pode falar de intercessão de pessoas que não são santas, né? Então, você pode ter a sua crença, acreditar que ele é santo, que está no céu, mas a igreja só se pronuncia, só pede a intercessão, só fala publicamente, se caso ter pelo menos esse processo de beatificação, coisa que agora ele tem. Então ele se tornou servo de Deus, né? Então agora se pode a igreja pedir livremente, qualquer padre pode falar do padre Cícero na igreja e pedir para que os fiéis peçam a sua intercessão, tá certo? Então é uma história muito bonita, inclusive tem pessoas que viram de perto, né? O padre Clodoaldo da minha paróquia, ele conheceu pessoas idosas que conviveram com o padre Cícero, né? Que conheceram pessoas que conviveram com o padre Cícero, né? Na época que ele era criança, na época que ele era jovem, o meu padre, né? E é algo muito bonito, que ele seguiu em frente e esperou em Deus. E algo muito bacana, que serviu como uma profecia que o padre Cícero falava. Hoje, essa mesma igreja que me condenou, ela irá um dia me colocar nos altares. Não necessariamente nessas palavras, mas vai me perdoar e vai me elevar. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Foi mais ou menos nessas palavras, né? Que ele estava confiando em Deus que a justiça seria feita. Podia demorar, mas a justiça seria feita. E 86 anos depois, ele está no processo de beatificação. É lógico que ele já está com Deus, mas
a igreja agora reconhece que naquele tempo os bispos erraram em condená-lo, em excomungá-lo. Tá certo? Então, coloque aí nos comentários o que você acha, o que você achou. Um pouco, isso foi só um pouquinho da história do Padre Cícero. Se você quiser saber mais, escreve aí nos comentários, que aí a gente pode falar um pouco mais, uma versão mais estendida aí da história do Padre Cícero. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.